Olá, investidores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso Panorama Matinal. Aqui você fica sabendo tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo e também toma um chima enquanto falamos sobre o mercado. Pessoal, aqui a gente trata muito sobre commodities agrícolas, como vocês bem sabem. Aqui é o nosso maior expertise, né? Aqui é onde a gente se destaca. Então eu gostaria de começar apresentando para vocês a atualização que a gente teve aí essa semana. Lembrando, segunda-feira era feriado nos Estados Unidos, então isso atrasou um pouco a publicação de alguns dados, né? E a gente tem um dado super relevante na segunda-feira, que é o acompanhamento do plantio nos Estados Unidos, né? Então, onde saem os números aí, principalmente de soja e de milho, que é o que mais nos interessa no momento, certo? Então, esse número ele foi publicado ontem devido ao feriado e agora a gente vai acompanhar aqui o que veio, né? Se tivemos alguma alteração. Então a gente tem aqui para o milho, atual plantio 83% contra 89% do ano passado, 6% atrás do recorde histórico aí, né? Dá para se dizer que o passado realmente foi muito rápido, então esse 6% atrás também não é muita diferença. Aqui, a princípio, o mercado acreditava que poderia ser até menor, né? Devido ao tempo de trabalho que tiveram lá nos Estados Unidos, ou algumas áreas, como eu comentei no vídeo passado, teve neve, regiões que não deveriam nevar, né, nessa data do ano. Isso poderia prejudicar aí o avanço do plantio, né? Basicamente o que a gente tem então para o milho foi aí um crescimento em linha, tá, pessoal? Não ficou nada fora, não. Veio 83%, semana passada estava 70%, então avançou 13%, né? No geral dos estados. E a gente tem aí o emergido de 58% contra 66% do ano passado e contra uma média de 58% dos últimos 5 anos, ou seja, tá em linha, né? E na parte ali do plantio, tá 1% acima da média dos últimos 5 anos para o milho. Outra coisa interessante a dizer aqui, que o mercado estava bastante preocupado com o atraso do milho, que isso poderia ocasionar uma migração de plantio para a soja, tá, pessoal? Por quê? Porque começa a ficar desinteressante a questão do seguro e também começa a ficar mais arriscado para o milho, né? A gente tem a diminuição do seguro em algumas áreas, já comentamos sobre isso, e pode impactar então nessa questão do milho. Desses 83%, estima-se que 28% deles, então 28% dos 83%, foram plantados fora de uma janela de tempo ideal para o milho. E isso implicaria em uma produtividade menor em 3 bushels por acre, que no final das contas daria aí, estimando que a área plantada vai ser final a mesma que foi projetado pelo USA, teria aí uma redução de cerca de 20 milhões de toneladas de produção de milho, tá? Então isso já é um impacto, para vocês terem noção, né, do tamanho, do quanto eles plantam e quanto eles produzem de milho, né? Essa redução aí de plantar fora da janela ideal, impacto de 3 bushels aí, né, por acre, 20 milhões de toneladas, tá? Então é uma redução que acaba apertando, né, nos estoques, né? A gente tem aí comentários do Robson, vocês pegam, não sei se vocês acompanham o canal, se não acompanham, se inscrevam aí. Mas o Robson já havia comentado isso, que poderia ser realmente um pepino, né? Ainda mais que o USDA estava projetando uma produtividade maior para este ano. Então, provavelmente a gente deve ficar com uma produtividade menor do que o ano passado. Para a soja, pessoal, a gente teve aí uma evolução do plantio que foi acima da expectativa do mercado. Subiu 16% com relação à semana passada, então a gente tinha 52% e na leitura dessa semana foi para 68% e contra 78% do ano passado. Lembrando, tá, pessoal, ano passado foi demais, os caras plantaram muito, muito, muito rápido, tá? Deram um tirão e plantaram tudo. E emergido para a soja a gente tem atualmente 39% contra uma média de 36% e ano passado já estava em 50%, tá? Em questão, pessoal, terminando aqui essa fase de plantio, que é onde poderia dar mais pano para manga lá nos Estados Unidos, sobra a questão do clima.
E o clima ele tá muito bom, como eu venho mostrando para vocês, a parte do monitor de secas lá nos Estados Unidos. Vocês podem perceber que tem regiões que praticamente não tem nada, né? Algumas tem alguma coisinha, mas outras, a maior parte realmente está bem tranquilo com a questão de recursos hídricos. E esses atrasos no plantio também foram muito por conta de chuvas. E isso foi criando aí, então, recursos, né? Bolsões nas terras americanas. A princípio, pessoal, a gente tem aí uma combinação climática de solo sendo uma das melhores do histórico. Então, no momento em que terminar o plantio, a gente não deve ver problemas nos primeiros meses, pelo menos, para a safra americana, seja ela de milho ou de soja, né? Milho tem algumas questões com relação à temperatura. Temperatura mais elevada à noite não é tão interessante, a soja acaba se safando mais nessa questão, mas em termos de recursos hídricos, o solo deles consegue reter mais água, enfim, consegue reter mais nutrientes, e isso acaba impactando lá na frente como que uma produtividade muito boa, tá? Então a gente não deve ter problemas e surpresas e acréscimos de preço nesse quesito. Então a especulação climática esse ano nos Estados Unidos ela tende a ser menor, tá? Olhando para os gráficos, pessoal, a gente tem aí óleo de soja ontem subiu 1,27%, hoje sobe mais 0,22%. Soja em grão caiu, sentiu aquela região ali dos 12,50, né? Terceira, bom, bateu várias vezes, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes testou essa região no passado recente, cerca de do começo do mês até agora, né? Então consolidou ali como realmente uma região de resistência. E ontem o mercado veio a cair 18 cents por bushel. Muita coisa, tá? Uma queda bem grande mesmo, 1,48% de queda, mas o mercado ainda está em tendência de alta. Aqui só muda a figura realmente se vier a perder esse fundo, que é na região dos 12,10, mas logo abaixo já tem região de suporte em 12 dólares, dos 12 aos 11,80, né? Então o caminho da soja que está complexo. Talvez ela comece a trabalhar novamente de forma lateralizada entre essa região dos 12,50 aos 12, tá? A princípio, o mercado ainda não está nessa configuração, ainda está em alta e caso venha a romper essa região dos 12,50, pode evoluir os preços, quem sabe até lá na casa dos 13 dólares e 45. É difícil, eu vou adiantar para vocês que é difícil, ainda mais quando a gente tem toda essa configuração climática mais positiva e favorecendo aí o desenvolvimento das culturas, né? Então, vamos ver e vamos seguir acompanhando, né? Não deixe de se inscrever no nosso canal para se manter atualizado. Mas, a princípio, soja no momento ainda não reverteu a sua tendência de alta no curto prazo. Para o farelo, a gente também teve uma queda, caiu 2,56% e hoje vem estável, né? Caindo apenas 0,05%. Também, mesmo cenário da soja, apesar dessa queda monstruosa que fez ali, não mudou o seu cenário e segue em alta no curto prazo, tendência de alta, tá? Resistência aqui para o farelo na casa dos 386 dólares por tonelada curta. Para o trigo, tivemos ontem um movimento que acabou sendo estava mais positivo, né? Entregou boa parte do movimento ao longo do pregão, mas acabou encerrando o dia com 0,43% de alta. O trigo aparentemente vem perdendo um pouco do fôlego, né? Que as pernadas de alta elas estão diminuindo a intensidade, o que é natural, tá, pessoal? As correções que a gente viu aqui dentro são tranquilas, mas elas ainda não são correções de ondas, por assim dizer. Então, toda essa pernada que a gente viu aqui, ela careceria de um movimento, a princípio, mais lateralizado aqui por essa região. Pode ser que isso aconteça mais em cima também, após buscar ali a sua resistência mais próxima, que é na casa dos 7,52, tá? Então, o trigo caindo no momento 0,25%. O milho, que ontem estava mais positivo, parecia que ia andar
acabou entregando aí, virando para o negativo, fechou com 0,48% de queda e hoje com 0,22% de queda, tá? Aqui no Brasil, a gente teve um movimento mais negativo, né? Caiu 1,57% o contrato da vez, o atual, e a gente teve uma queda, se eu não me engano, mais expressiva no contrato de setembro. Deixa eu confirmar para vocês aqui. De fato, caiu 1,91, caiu um pouco mais do que o contrato da vez, né? O atual. Então, movimento mais negativo. A princípio, o mercado tentando se ajustar e a possibilidade do dado vir mais negativo, né? Ou seja, com um avanço do plantio mais além do que foi visto agora, né? Ou mesmo em linha, né? Mas o mercado até então trabalhava com uma possibilidade de o plantio do milho lá ter atrasado muito, tá? O que não aconteceu. Para o óleo de palma, ontem subiu 2,33% e hoje subiu 1,87%, lá está fechado, né? Confirmou realmente esse fundo aqui na região dos 3.800, montou um pivô, rompeu essa zona de lateralização. Mercado interessantíssimo aqui do óleo de palma, possibilidade de voltar ali na região dos 4.165 mais ou menos. Temos também, falando em óleos, né, o óleo petróleo, o rei das commodities, aí subiu ontem 2,16% e hoje vem subindo mais 0,20%, chegou numa região também de resistência. Vamos ver se ele vai conseguir avançar daqui, né? Mas ele fechou ali, bateu na região dos $81, fazia um tempinho já que não chegava lá, né? Desde o começo do mês aí não chegava nessa região. Minério de ferro, após ter caído ontem, hoje vem ensaiando uma recuperação. Isso aqui lembrando, tá? A gente olha em outra bolsa que não é a de Dalian. Então, só para a gente ver os gráficos, né? Comentei com vocês já que no gráfico lá de Dalian é difícil de acessar, é muito ruim as coisas da China, né? Difícil mesmo. Mas enfim, aqui a gente tem um movimento gráfico mais altista. Inclusive, acho que eu vou até parar de ver esse gráfico aqui, porque ele não tem muita relevância para o nosso dia a dia, né? Tá. Continuando, dólar contra as principais moedas do mundo, ontem fez um movimento, chegou a estar negativo, mas encerrou levemente positivo, e hoje vem subindo 0,13%, buscando aí novamente sua região de resistência ali na casa dos 105 mil pontos. Contra o Brasil, aqui a gente teve um dólar que ele chegou a estar caindo bem, tá? Chegou a cair mais de 0,5% e fechou caindo 0,17%. Bolsas lá nos Estados Unidos ontem trabalharam estáveis, fechou com 0,07%, S&P 500, e a Nasdaq acabou fechando no positivo com quase 1%, tá? 0,95%, ainda abaixo da sua máxima histórica, mas o mercado segue realmente muito forte lá nos Estados Unidos, pessoal. E aqui no Brasil, a pior bolsa do mundo no momento, tá? O pior desempenho no caso, né? Temos aí ontem uma queda de 0,58%. Testou novamente ali a média de 200, né? Que é essa média em azul que passa aqui embaixo. E perdeu ela a princípio, tá? Fechou abaixo. E agora? E agora, pessoal? E agora a gente tem aqui embaixo como região terminal do suporte, né? Cerca de 120 mil pontos e 500. Então teria um caminho ainda a ser desbravado. E aqui fica basicamente, se renovar essas mínimas aqui, pessoal, o caminho nesse meio fica mais livre, tá? Porque a gente não teve muita troca de negociação aqui no meio. A gente teve um movimento direcional muito forte aqui, né? E a princípio essa região aqui não teve trocação de lotes e pode ser que realmente o preço caia de forma mais acentuada, como foi aqui atrás, né? E também como foi na subida, só que agora do lado inverso. Então, a princípio, o mercado perdendo essa região aqui pode sim aumentar a sua intensidade da queda. E o ponto decisivo realmente fica aqui embaixo no fechamento deste gap oculto. Demais bolsas, pessoal. Como estamos hoje, né? Então, o Ásia Pacífico fechou praticamente toda no negativo. A gente tem, com exceção, Xangai, que subiu 0,05%. Parte de Europa também toda no negativo. Então, bolsas com um tom mais negativo hoje, tá?
Ontem estava mais tranquilo, né? Não tinha uma direção muito clara. E hoje, a princípio, realmente bolsas pesando ao redor do globo. A gente vê aí o Eurostock 50 caindo 0,95%. Quem mais cai é a bolsa francesa com 1,13% de queda. S&P 500 também, futuro, cai 0,54% e Nasdaq 0,6%. Então, bolsas em tudo quanto é canto do mundo com um tom mais negativo. Dólar contra as principais moedas do mundo, já comentei, sobe 0,13%. Está em linha com essa queda das bolsas, né? Geralmente anda assim, não quer dizer que é uma regra, mas geralmente é o que acontece. Dólar para cima, bolsa para baixo, ou bolsas para cima e dólar para baixo. Tá? E contra emergentes também temos um dólar mais forte. Minério de ferro cai 1,11% na bolsa de Dalian e o petróleo aí nesse momento sobe 0,75%, aumentou um pouquinho a alta, né? Parte de agenda, pessoal, a gente temos inflação lá na Alemanha, é legal de acompanhar, vai sair 9 horas da manhã. Isso aqui é bom porque, se não me engano, semana que vem a gente tem decisão de taxa de juros da União Europeia. Provavelmente eles devem cortar a taxa de juros, tá? Mas esse dado de inflação da Alemanha já ajuda a gente a entender um pouquinho mais sobre o que está acontecendo lá na Europa. Aqui no Brasil temos taxa de desemprego a ser publicada. Lembrando que o dado passado ele veio um pouco abaixo do que era esperado e agora é esperado novamente que venha um pouco abaixo do anterior, tá? Então, expectativa do mercado 7,7 contra 7,9 do dado anterior. O índice de evolução de empregos de CAGED também são dados pouco relevantes aqui para o nosso mercado, tá? São dados que podem sim trazer um otimismo aqui. Se eu tenho mais gente empregada, eu tenho mais gente para consumir. E isso acaba trazendo uma perspectiva melhor para as empresas do Brasil, né? Então, dado bacana. E a gente também tem a leitura do IGPM às 10 horas da manhã. IGPM é uma outra medida, é uma outra forma de se avaliar a inflação. Leva em consideração também o custo de moradia, tá? E a gente tem aqui a expectativa que ele venha mais abaixo. Vamos ver como é que ele vai vir, né? Se ele vier deflacionário, por assim dizer, o mercado também pode entrar em festa aqui no Brasil, lembrando também que tem espaço para corrigir dessas últimas quedas, né? Anteontem o mercado havia caído 6 pregões consecutivos, tá? Então tem espaço para uma correção. Dependendo de como vier esses dados, podemos ver Bolsa do Brasil descolando do cenário externo. 2h45 da tarde temos discursos do Williams, que é membro do FONC. Também não deve trazer nada de novo aqui, né? E para hoje, pessoal, seria isso. Então, não se esqueçam, deixem o seu curtir aí, comentem abaixo o que vocês acham. Será que o mercado vai realmente abrir em queda aqui no Brasil? Ou esses dados de inflação vêm bons e a gente se descola do mundo e ficamos positivo? Comentem.